Olá, bom dia família Paz e Bem, sou a Lorixá Adriana, estou aqui no terceiro episódio de uma série de conversas sobre a escravidão, sobre o racismo, mas mais que isso, sobre políticas públicas de reparação, sobre esse movimento organizado que luta por essas políticas a partir de um lugar, do reconhecimento de que os seres humanos que vieram para o Brasil na condição de escravizados, eles pertenciam a povos tradicionais africanos, a povos africanos. Seus descendentes, somos todas, todos e todes, que têm como descendentes africanos que aqui chegaram na condição de escravizados, pertencem a um povo que hoje nós chamamos de povos tradicionais de matriz africana. Então, hoje é o terceiro capítulo. Nesse terceiro capítulo, a gente fala da relação do Holocausto da Escravidão com a ONU e a tipificação do Holocausto da Escravidão como crime contra a humanidade, ou como chamamos, crime de lesa humanidade. Então, a ONU, vamos lá. Organização das Nações Unidas nasce em 1945. Antes da criação da ONU, a gente tem a Convenção número 29. A Convenção número 29 é quando os países membros eles assumem o compromisso de abolir qualquer forma de trabalho forçado no mundo, certo? Veja bem, 15 anos depois, no primeiro ano da Primeira Grande Guerra Mundial, cria-se a Organização das Nações Unidas. Então vamos lá. E o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente que o Brasil, sendo o último país a abolir a escravatura em 1888, esse crime só é entendido como crime contra a humanidade depois da criação da ONU, até antes, entendido não como crime, mas é feito um acordo, olha, não vamos mais utilizar mão de obra escrava, tá? Porque é trabalho forçado, não vai usar o termo mão de obra escrava, não vai mais permitir trabalho forçado. Então, a gente tem essa convenção, 1930, 1945, é criada a ONU, e aí a gente tem, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, pasmem, somente em 2001, o Tribunal Penal Internacional tipifica o trabalho escravo como crime contra a humanidade. 2001. Eu fui procurar, fui dar uma pesquisada para poder pegar efetivamente as datas, porque é muito importante. E aí nós temos a forma como, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e como que isso vai se dando, e aí, como que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Então, foram mais de 4 séculos de regime escravagista. Mais de 4 séculos. Milhões e milhões e milhões de seres humanos traficados em condições horríveis, em condições nem subhumanas, em condições de total... Eu não consigo achar uma palavra. Eu não consigo pensar uma palavra. Mas, assim, de uma violência no nível mais ápice, assim, no ápice do ápice do ápice do ápice, traficadas para os países. Então, a ONU condenou a escravidão e o tráfico de seres humanos escravizados em todas as suas formas. Considerou o trabalho escravo a antítese do trabalho decente. Vamos lá, a ONU foi criada em 1945. Considerou
e considera o comércio transatlântico de africanos escravizados e africanas em um crime contra a humanidade. Considera o racismo sistêmico, né, ou melhor, ele considera que o racismo sistêmico foi incorporado em instituições, culturas e sistemas legais. Reconhece isso. O crime, a escravidão, é considerado um crime contra a humanidade juntamente com o homicídio, o extermínio, a tortura, a deportação ou transferência à força de uma população. Mais de 4 séculos de escravidão. O Brasil, o último país que abole a escravatura em 1888. A ONU se cria em 1945, 3 anos depois. Cria-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos em função do Holocausto Judeu. Certo? Não é isso? Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Mas o que eu aprendi nas minhas aulas de história é isso. Que o que leva à criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o Holocausto Judeu, não o Holocausto da escravidão, que matou milhões, milhões, milhões. Quando eu falo milhões e milhões e milhões, eu estou falando de aproximadamente 50 milhões de seres humanos, tanto em solo africano quanto em decorrência de todo esse da diáspora, que acontece a partir do tráfico de seres humanos na condição de escravizados. E aí você tem, em 2001, o Tribunal Penal Internacional que reconhece a escravidão como crime de lesa humanidade. Repito, 2001. Nós estamos em 2025. Isso significa que faz somente 24 anos que o Tribunal Penal Internacional reconhece a escravidão como crime contra a humanidade. Tá bom? E aí tem uma data. Nós temos uma data que eu confesso que tinha passado. Frente a tantas datas que a gente faz questão de marcar, por conta de que elas nos reportam. Então, 21 de janeiro, 21 de março, 13 de maio, né, que a gente ressignificou, nem ressignificou. A gente trouxe a verdadeira história, né, tirou a nuvem da ingenuidade para essa data. A gente tem o 20 de novembro, mas tem uma data aí nesse meio. Tem o mês de julho, que a gente chama de Julho das Pretas, a gente continua fazendo a discussão, enfim, nós temos diversas datas. Mas tem uma data, 25 de março. O que é o 25 de março? O 25 de março é o Dia Internacional em memória das vítimas da escravidão e do comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Você sabia disso? Então, mas hoje é dia 27 de março. 2 dias atrás é o Dia Internacional em memória das vítimas da escravidão e do comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Vocês viram alguma coisa em algum lugar? Eu não vi. E aí a gente não vê em lugar nenhum, em nenhuma situação, e as datas caem no esquecimento. E por que será que uma data como essa, que diz tanto da nossa história universal, é deixada no campo da invisibilidade? Então, a ONU, que tipifica o holocausto da escravidão como crime de lesa humanidade, faz isso bem depois, como crime de lesa humanidade, 51 anos depois de sua existência. Importante também dizer isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe a escravidão no seu artigo 4º. Então, nós temos aí um grande período vivido em que
pessoas, vamos lá recordar, Mafa, né, a violência vivida por seres humanos, que tira delas a sua condição de humanidade e as transforma em coisa. A gente tem acesso à carta de William Lynch, que dá todas as estratégias para que, além da escravização dos corpos, você escravize as mentes e que esse processo continue por 300, 400, 500 anos e a gente, a partir do que a gente vive hoje e as coisas como se dão e a conduta das pessoas, o comportamento, a gente vê que a carta ainda está muito, muito, muito em voga, latente, e essa estratégia deu certo. E aí a gente retoma a história, né, tratando da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que coloca, né, que tipifica como crime todo o holocausto da escravidão, mas quanto tempo depois? E se foram mais de 4 séculos de escravidão, vamos lá, quantas milhões de pessoas foram assassinadas, direto ou indiretamente, por conta desse modo de produção? E aí fica, por que esse modo de produção foi abolido? Não vale a pergunta? Por que muda desse modo para um modo de produção industrial? O que acontece no mundo? A história está aí. E a gente sabe que a história está aí para nos dizer. Assim como por que o Brasil, com tanta resistência, né, vai e é o último país a abolir. Que pressão foi essa que conseguiu fazer com que o Brasil abolisse? Porque não era uma querência. Mas mais que isso, o que aconteceu com os escravagistas e o que aconteceu com os escravizados? Olha só, o modo de produção escravagista enriqueceu sobremaneira as famílias escravagistas. Encheu de privilégio as famílias que sofreram com o holocausto da escravidão. Essas famílias que sofreram com o holocausto da escravidão, elas, nessa perspectiva, nós temos questões muito sérias para serem tratadas e para serem pensadas. Nós estamos falando de pessoas que enriqueceram e que suas famílias continuam, né, nesse processo de enriquecimento e cada vez mais ricas ou vivendo todas as benesses e privilégios desse modo das consequências desse modo de produção. E nós temos aqueles que, mesmo com o fim do modo de produção escravagista, continuam sofrendo consequências do modo de produção a que seus antepassados e ancestrais foram submetidos à força por meio da violência a um modo de produção. E que, ao concluir, né, ao se definir, ao se encerrar esse modo de produção, elas continuam vivendo a negação da verdade, a negação do direito, a negação à humanidade, a negação à vida plena, à vida digna, continuam vivendo na marginalidade, vivendo a exclusão e que, mesmo com todo esse processo, se organizam para que a reparação seja colocada na mesa como possibilidade de negociação. Com os que escravizaram, eles se impuseram. Eles impuseram a condição para encerrar esse modo de produção. E foram... a palavra está me fugindo agora. Eles foram... Como é que fala? Eu vou lembrar a palavra. Eles foram pagos, mas não é essa a palavra que eu quero dizer. Mas eles receberam, né, para que soltassem, libertassem as pessoas que ainda viviam o regime escravagista, vivessem nessa condição de escravizadas e escravizados dentro de suas fazendas. Eles foram assim ressarcidos, eles foram reparados
para que pudessem viver a vida e o seu prejuízo fosse coberto, porque afinal de contas eles pagaram por essas peças, por esses animais para trabalharem plantando, colhendo, consertando, construindo, né? Eles pagaram para que eles pudessem torturar, violentar, estuprar, né? E fazer o que bem entendessem com essas peças, esses animais. Então, se eles investiram dinheiro e tempo, porque afinal de contas eles deram ração para essas pessoas comerem, deram uma senzala, teto para que todo mundo vivesse em péssimas condições, né? Mas foi dada lá uma casa para que todo mundo morasse junto, que pudesse ficar lá quando acabasse o trabalho, quando eles definissem que já era hora de parar. Não existia direitos trabalhistas, que a gente está falando de modo de produção escravagista, mas eles gastaram com remédio, com maquinário, para que esses animais, peças, trabalhassem. Então eles queriam ser ressarcidos por isso, reparados. Então teve política de reparação para esses. Assim como com o fim da escravidão, esses que foram escravizados não foram, além de não serem reparados, né, não foram reconhecidos como seres humanos do mesmo jeito. E todas as teorias vieram antes, durante e depois para dizer que eles não eram gente, né, os antepassados, de muitos que estão assistindo ou não. E aí eles simplesmente foram jogados na rua à própria sorte. E assim ficaram e tentaram continuar vivos a partir disso. Se eles fizeram de tudo para continuar vivos a partir disso, de que forma eles iam continuar vivos a partir disso? Sem trabalho, sem casa, sem uma política de saúde, de trabalho, de tudo. Então, como que a gente trata dessas questões a partir dessas informações? E aí, a grande questão que fica para nós é, ouvindo tudo isso, vendo quando que a ONU tipifica como crime de lesa humanidade, vendo depois de quanto tempo, vendo quanto tempo a escravidão durou, sabendo-se que os escravagistas foram reparados, mas quem foi coisificado, desumanizado, escravizado, não foi. E não teve absolutamente nenhuma política de acolhimento, reparação e inserção no novo modo de produção. Muito pelo contrário, criou-se uma política de branqueamento que trouxe colonos, pessoas de outros países, países não negros, países da Europa, para cá, para que pudessem trabalhar. E essas pessoas chegaram aqui com um sistema de cotas. Trabalho, terras, recursos financeiros, escola para seus filhos, saúde. Então veja bem, para que viessem e tornassem o país mais branco, mais claro, né, foi feita uma política de imigração. Mas para quem estava aqui e que sofreu toda sorte de violência, não foi feita nenhuma política. E eles foram deixados à própria sorte. E quando se instalaram em áreas como Higienópolis, Paulista, né, toda a área nobre de São Paulo, eles foram expulsos porque apareceu-se com documentos dizendo que aquelas terras eram desses que chegaram de fora. Eles foram expulsos para viverem à margem daqueles locais que eram onde eles moravam e que hoje o único preto que você vai ver lá é trabalhando um trabalho que não intelectual,
na sua maioria. Porque também há uma coisa muito interessante, como se transforma exceção em regra. E a partir de se trabalhar a exceção, transformar a exceção em regra, você cria a meritocracia. Só que só poderia existir meritocracia se as condições fossem iguais para todos, todas e todos. Beijo, até o próximo encontro.